pregação de hoje é Redimidos pela Fé e é a 14ª pregação da campanha de 7 semanas de imersão em fé. O texto é Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém? Glória a Deus, irmãos. Sabe, meus irmãos, cada um de nós aqui nessa noite, aqueles que estão em casa, certamente possuem um motivo de louvor, uma bênção para contar, algo do que Deus fez em suas vidas, milagres que têm recebido, portas que foram abertas, impossíveis que foram realizados pelo poder de Deus, amém? Quem de nós aqui não tem para falar sobre uma cura, sobre uma libertação, sobre um problema resolvido, sobre uma aflição na sua vida, onde Deus entrou com a sua mão de providência, com a sua mão de milagre? Queridos, tudo isso é possível porque a redenção que nos salva também é a redenção que nos liberta para vivermos uma vida em abundância. Amém? O apóstolo Paulo aqui está falando que Cristo nos redimiu da maldição. A palavra redimir, ela significa resgatar, comprar de volta, livrar do cativeiro mediante o pagamento de um resgate. E o apóstolo Pedro diz que nós não fomos comprados mediante aos metais vis desse mundo, como ouro, prata ou joias, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, nós que estávamos, como toda a humanidade, destituídos da glória de Deus, expulsos da glória de Deus, destinados a uma eternidade de perdição, sem condição de ser salvo, o Senhor Jesus deu a sua vida como um cordeiro em nosso lugar. Toda essa maldição que estava sobre a humanidade recaiu sobre ele. Todas as mazelas. Durante a crucificação de Jesus, quando Jesus clama: Pai, por que me desamparastes? Naquele momento, irmãos, você não tem noção o que é essa expressão no original. Jesus sofreu a primeira vez que o pai e o filho foram separados. Jesus sentiu literalmente o abandono da presença do Pai, porque sobre Jesus estavam os pecados do mundo inteiro. Agora, é fácil nós entendermos pecado, falarmos em pecado, quando nós pensamos em mentira, nós pensamos no engano, pensamos, mas irmãos, pensa os pecados mais vis deste mundo. O pecado de um homicida estava sobre Jesus, o pecado de um estuprador estava sobre Jesus, o pecado de um pedófilo estava sobre Jesus, o pecado de um adultério estava sobre Jesus, o pecado da mentira estava sobre Jesus, o pecado do egoísmo estava sobre Jesus. Por isso Deus, naquele momento, cortou o relacionamento com o filho. Ele não disse: Pai, por que me desamparaste? Porque ele estava sentindo dor. Mas porque ele estava em profunda solidão, foi separado do Pai. Naquele momento, o Pai não podia estar presente, porque sobre ele estavam os pecados de todos nós. Mas era necessário, para que, assim como através de Adão o pecado entrasse no mundo, através de Cristo o mundo todo fosse resgatado. O apóstolo Paulo está falando aqui, que ele se fez maldição em nosso lugar. Foi pendurado no madeiro, irmãos, como um malfeitor. E por causa dele ser essa oferta perfeita, o seu sangue foi a condição de resgate.
Então nós fomos resgatados pelo sangue, libertos pelo sangue, salvos pelo sangue, curados pelo sangue. Nossos problemas são resolvidos por causa desse resgate, irmãos. Porque Cristo se fez maldito em nosso lugar. Então precisamos ter em nossos corações, irmãos, uma grande alegria, um grande contentamento. Porque você não precisa se redimir, nem pode, nem tem condição. Mas Cristo já pagou o preço da nossa redenção. Estamos redimidos, comprados de volta para Deus, libertos de toda a autoridade das trevas e do poder de Satanás. Você sabe o que é isso? Tudo aquilo que você havia perdido, por direito que você tinha, que você perdeu por causa do pecado, quando ele entrou, Cristo resgatou essa condição. Nós não temos essa condição, querido, nem esses privilégios, porque nós fazemos parte de uma igreja, porque nós somos membros ou somos frequentadores de um culto, mas porque fomos comprados, porque aceitamos e recebemos esse sacrifício sobre nós, e agora passa a ter efeito sobre as nossas vidas. Porque Cristo nos trouxe de volta para Deus. Irmãos, nós somos redimidos de tudo aquilo que o pecado trouxe como desordem, de tudo aquilo que o pecado destruiu, que era de bom, irmãos. Sobre toda a humanidade, sobre nós também. Quanta desordem, quanta maldade. Desordens espirituais, emocionais, físicas, financeiras. Toda a humanidade nós estaríamos destruídos se não fosse o resgate por Cristo. Amém? Mas, irmãos, o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é que a promessa de redenção e de resgate das nossas vidas não diz respeito apenas a uma eternidade, mas também a vivermos uma vida em abundância nessa terra. Aleluia! Aleluia! E a pergunta é, irmãos, por que obtemos bênçãos? Por que Deus nos abençoa? Quantas bênçãos temos para contar nesses 14 dias? Quantas? Hoje eu estava com a Estela em casa, aliás, eu estava no computador trabalhando, fazendo os trabalhos da escola. Aí a Estela chegou perto de mim, falando com alguém no telefone. E ela era uma empresa chamando a Estela para fazer um processo seletivo amanhã, para ela levar todos os documentos dela. E ela falou: mãe, eu pensei que ia demorar. Eu falei: mas Deus tem pressa de abençoar, né? Por que Deus nos abençoa, irmãos? Porque Deus, querido, nos abençoa financeiramente, porque Ele nos abençoa na saúde. Porque Deus nos abençoa? Porque há, irmãos, recursos espirituais. Como o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus nos abençoou em Cristo com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Está tudo pronto para nós, mas nós precisamos tomar posse pela fé. É seu por direito. Quem escreveu o testamento já morreu. E só tem direito à herança quando o autor do testamento morre. E você não tem um só, não. Você tem 2 testamentos, o Velho e o Novo Testamento, deixado como herança. É seu por direito. Pastora, o que eu tenho que fazer? Toma posse. Pela fé. De tudo aquilo que Deus tem preparado para você e de tudo aquilo que você precisa. Eu quero falar de 3 redenção de maldição, das quais Cristo nos resgatou.
A primeira redenção é que Cristo nos redimiu da maldição da miséria. Irmão, você sabe o que significa miséria? Miséria significa a falta de necessidades, a falta de condições básicas para sobrevivência. Em todas as áreas, financeira, familiar, pessoal, profissional, emocional. Quantas pessoas têm muito dinheiro, mas têm uma vida familiar miserável? Quantas pessoas têm muito dinheiro, uma boa vida familiar, mas têm uma vida pessoal miserável? Não tem contentamento, não tem paz, não é feliz. Quantos têm uma boa vida familiar? Quantos têm uma vida pessoal boa, mas estão perdidos e estão indo para uma eternidade sem Deus? São miseráveis, porque não têm a graça de Deus. Então, irmãos, Cristo nos redimiu da maldição da miséria. Será que Deus, irmãos, criou esse mundo para que esse mundo vivesse uma vida miserável? Não, não foi para isso. Quando você vai em Gênesis no capítulo 1, capítulo 2, você vê que cada coisa que Deus faz para o homem, para a humanidade, para a terra, o Senhor termina a frase dizendo: e viu Deus que era bom. Deus não criou de forma alguma nenhum malefício para a humanidade, mas a miséria, como um mal, entrou na vida da humanidade por causa do pecado. E ela é extremamente destruidora. No Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 28, Deus dá uma ordem muito clara para Israel, que eles ouvissem, que eles praticassem a lei, porque senão a maldição da miséria viria sobre eles. Se eles deixassem de observar os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, as ordens do Senhor. Por quê? Porque Deus sabia que não havia outra maneira deles prosperarem, deles serem felizes em todos os seus caminhos, assim como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que anda na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não há outra maneira de viver uma vida realizada, uma vida de satisfação, se não for guardando aquilo que vem do Senhor em nosso coração. Mas o apóstolo Paulo diz que porque o homem não guarda, ele mesmo atrai a condição de miséria da vida dele. Mas, irmãos, aqui em Gálatas, Paulo também está dizendo que Cristo nos resgatou dessa condição que seria para sempre. Ele nos resgatou de toda maldição, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar. E Ele pode agora nos abençoar com todas as riquezas das bênçãos celestiais que já estão preparadas em Cristo, irmãos. E o apóstolo Paulo também diz em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quais necessidades, pastora? Todas. Então, irmãos, eu e você não precisamos viver uma vida miserável em todas as áreas, em nenhuma área. Porque Cristo, Ele nos tem abençoado para suprir cada uma das nossas necessidades. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas que vocês necessitam serão acrescentadas. Aleluia! O apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas que nós recebemos pela fé, como filhos de Abraão, que é nosso direito. Então você, irmão, não pode duvidar. Mas tem gente que acredita que veio para sofrer. Tem gente que acredita que a vida dela tem que ser uma miséria, que tem que ficar como galinha catando
milho, um por um, para encher o papo. Tem crente que chega a dizer, tem que ser como galinha, de grão em grão vai enchendo o papo. Irmãos, enche o papo, mas uma hora aquilo também sai. Não sai? Tudo de uma vez. E ela tem que passar o resto da vida enchendo o papo. Queridos, nós precisamos entender aquilo que Deus tem para nos abençoar. Irmãos, Deus não tem problema para nos abençoar. Eu não estou pregando riqueza, que Deus vai fazer de você uma pessoa rica. Se Ele quiser, Ele vai. Ninguém vai atrapalhar isso, a não ser que você não queira. Mas o que eu estou dizendo, baseado na palavra de Deus, é que em Cristo todas as bênçãos de Abraão chegou até nós. E Abraão foi um homem que vendou pela fé debaixo da provisão de Deus em todo tempo, em todo lugar. Mesmo quando ele falhou, irmãos. Mesmo quando ele andou por caminhos nos quais Deus não considerou reto e Deus disciplinou ele. Mas em tudo a mão do Senhor estava sobre ele. Deus não te chamou para uma vida miserável. Deus te chamou para uma vida de satisfação, de provisão. Onde você precisa de satisfação na sua vida? Onde você precisa de provisão na sua vida? Onde você precisa de paz na sua vida? Onde você precisa de suprimento na sua vida? O Senhor tem. Ele tem. O Senhor veio nos resgatar de toda a miséria. Irmãos, há pessoas que são tão miseráveis, diz uma frase assim, né? Que tudo que elas têm é o dinheiro. Há pessoas que são tão miseráveis que tudo que elas têm é um trabalho. Há pessoas que são tão miseráveis que tudo que elas têm é a elas mesmas, o próprio eu que elas têm. Mas quando nós estamos em Cristo, irmãos, tudo em nós é suprido. Não existe vida equilibrada fora de Jesus. Não existe. Alguma coisa vai ficar pendendo. Alguma coisa vai ficar faltando. A insatisfação vai entrar em alguma área da nossa vida. Nós precisamos viver aquilo ao qual Jesus pagou um alto preço para que nós vivamos. Todos nós, irmãos, temos esse conflito, sabia? Algumas áreas da nossa vida nós olhamos e nós dizemos, nossa, aqui está bom, Deus está nos abençoando. Mas na área B, C ou D, nós nos sentimos miseráveis ali. Todos nós temos isso. Mas tem uma boa notícia para você. Não precisa ser desse jeito. Se você consegue nesse momento fazer um diagnóstico da sua vida e achar miséria em alguma área, creia que o Senhor, em Cristo Jesus, Ele tem recursos para suprir todas as nossas necessidades. Se não fosse assim, não teríamos cura interior, onde o Espírito Santo vem e trata as nossas mágoas, nossos traumas, nos liberta de sentimentos de destruição. Isso é cura interior, que é o Espírito Santo que faz. Ali nos sentimentos onde somos miseráveis, acorrentados pelo maligno, o Senhor, com seu Espírito Santo, Ele vem, nos liberta, nos trata, nos cura, nos restaura, nos tira daquela situação de miséria e nos faz de nós uma nova criatura para vivermos o melhor de Deus. Amém? A segunda redenção. E com essa o Senhor nos libertou da maldição. Cristo nos redimiu da maldição das enfermidades. Irmãos, por que nós ficamos doentes? Por que nós ficamos enfermos? Em Deuteronômio 28, 61 diz, também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga, que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído.
E o contexto de Deuteronômio 28 é justamente que essas coisas aconteceriam se Israel se afastasse da presença do Senhor, se afastasse de seguir os mandamentos do Senhor. Eles tinham recursos para serem guardados, provisão para serem guardados de todas as moléstias, de todas as enfermidades, se eles andassem em obediência e em cumprimento à lei de Deus. Mas, queridos, por causa do pecado, todos nós somos atingidos pelas enfermidades. Vem uma, vai embora, vem outra, o Senhor nos cura, alguns Deus leva, e assim a humanidade vai seguindo. Mas, querido, a gente precisa entender que Deus não nos criou para a enfermidade. Porque se você tem a falsa crença de que Deus nos criou para a enfermidade, de que ela faz parte da vontade de Deus, perfeita, agradável, então você vai ter dificuldade em ter fé para receber a cura. Assim como nós não aceitamos a miséria e cremos no suprimento do Senhor em todas as áreas da nossa vida, nós também precisamos crer que Deus não nos criou para uma vida de doenças, de enfermidades e de sofrimento. Irmãos, de acordo com a palavra de Deus, a enfermidade é uma maldição e a saúde é uma bênção. A enfermidade é uma desordem causada por causa do pecado. Ela causa dor, causa sofrimento. Assim como a miséria em todas as áreas da nossa vida também. As enfermidades tiram a nossa paz, o nosso sono, a nossa felicidade, a nossa saúde, o nosso dinheiro e entre outras coisas. Então, como Deus quer que você e eu andemos doentes? Como? Você já ficou com uma enfermidade longa? Não é ruim? Não é? É ruim, não é? É horrível. Então, irmãos, nós precisamos entender que assim como nós fomos amaldiçoados por causa do pecado, mas a redenção também veio nos comprar de volta para Deus, para uma eternidade com Deus, mas também a redenção em Cristo veio nos libertar também de todas as consequências do pecado. E que em Cristo nós temos recursos para a cura. E eu creio na cura, você crê? Amém? Na velha aliança, Israel só poderia ter bênçãos se eles cumprissem a lei. Mas a lei era dura demais e eles imperfeitos demais. Mas na nova aliança, ainda que imperfeitos, ainda que falhos, as bênçãos de Deus que estavam sobre Abraão e são derramadas sobre nós pela fé, elas nos alcançam, porque tudo aquilo que era impossível para nós, de sermos perfeitos, de sermos uma oferta perfeita, um cordeiro perfeito, se tornou realidade em Cristo. Ele se tornou maldito em nosso lugar para que todas as bênçãos fossem alcançadas conosco e sobre nós. Amém? Irmãos, o apóstolo aos Hebreus, no capítulo 8, ele diz: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Na velha aliança, a lei exigia, a lei condenava, mas o homem não conseguia corresponder. Mas na nova aliança, Cristo se fez maldito em nosso lugar. E mesmo imperfeitos, nós recebemos a nossa parte de herança através de Cristo Jesus. Porque, irmãos, se Deus fosse abrir portas de bênção para nós segundo os nossos méritos, nós jamais receberíamos. Se Deus fosse abrir portas de cura para nós, de acordo com os nossos méritos, nós jamais receberíamos. Mas estamos numa nova aliança. O apóstolo aos Hebreus, ele diz que o mistério de Cristo nessa nova aliança é superior. É superior.
é perfeito e está sobre nós. Queridos, as doenças e as enfermidades, elas vieram sobre a humanidade por causa da desobediência, mas Cristo obedeceu em nosso lugar. E nele nós temos cura. Nele nós temos libertação. E o Senhor quer nos abençoar com libertação e com cura de toda e qualquer enfermidade. Deus quer nos dar saúde. 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 Diga saúde. Amém? Lá em Lucas, no capítulo 13, Jesus estava ensinando na sinagoga no sábado. O sábado era dia do judeu ir para a sinagoga. E entrou uma mulher encurvada, há 18 anos ela sofria dessa enfermidade. E o texto diz que Jesus viu essa mulher. Jesus a chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E o texto diz que logo depois da palavra de Jesus, ela ficou reta e curada da sua enfermidade. Por que Jesus fez isso, irmãos? Em Atos, no capítulo 10, Lucas explica, ele diz, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque ele era Deus. Mas Jesus deveria ser um cordeiro, como cordeiro deveria ser imolado, deveria morrer. E tudo isso aconteceu com ele, mas ele ressuscitou. Mas antes de tudo isso acontecer, ele disse aos seus discípulos, naquele grande discurso em João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17, Jesus disse que era necessário que tudo acontecesse com ele, que ele fosse para o Pai, mas ele deixaria o Consolador, e que nós, em nome dele, nós faríamos obras maiores, que tudo aquilo que pedíssemos ao Pai em seu nome, ele nos concederia. Antes de ser assunto ao Pai, depois da sua ressurreição, quando ele apareceu aos seus discípulos, Jesus deixou bem claro, que eles fossem por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, que eles batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em outros evangelhos Jesus disse, em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O Senhor deu esse poder e essa autoridade à igreja. A cura, irmãos, faz parte da redenção. Eu quero que você repita comigo. A cura faz parte da redenção. Aleluia. Terceira e última redenção da qual nós fomos libertos. Somos redimidos em Cristo da maldição da morte. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas estão perdidas sem Deus. E não é por causa daquilo que elas fazem, é por causa daquilo que elas são. O homem é perdido sem Deus. A pessoa mais instruída, pensa na melhor pessoa desse mundo. Se não aceitar Jesus, ela vai para uma eternidade sem Deus. Não tenha dúvida. Não precisa nem ter dúvida no seu coração, tá? Então, aquela pessoa que você acha que é a melhor do mundo, não, essa pessoa aí só falta aceitar Jesus. Então, a ausência de aceitar Jesus vai levar a pessoa para o inferno. Porque não é pelo que a pessoa faz, é a condição pela qual nasceu. A criancinha que está nascendo nesse momento, nas maternidades de Limeira, elas são pecadoras, sem Deus, sem luz e sem salvação. Amém? No entanto, até chegarem no tempo do juízo,
o sangue de Cristo, ele cobre os inocentes. Amém? Mas, chegando na fase do entendimento, vão ter que responder e deverão aceitar a Cristo. Então, irmãos, em Cristo nós fomos livres da maldição da morte. Não pense que está na igreja é um agrupamento de gente que é religiosa. As pessoas não entendem nada. Há uma confusão tão grande em nossos dias que tem gente que é amigo da igreja, tem gente que é simpatizante da igreja. Ser crente virou gospel, ser crente virou a nova onda do momento. Todo mundo é evangélico, quem está pelado, rebolando é evangélico. Quem é, não posso falar outras coisas, que é, também diz que é evangélico. Quem toma homem e mulher em sentido natural contrário, aí se eu posso falar, também diz que é evangélico. É uma patifaria só, todo mundo dizendo que é evangélico. Portanto, irmão, ser evangélico vai levar todo mundo para o inferno, mas ser salvo em Cristo leva para o céu. Porque ser salvo em Cristo não é baseado nas concepções humanas, mas é no que diz a palavra de Deus. Queridos, todos nós, eu, você e toda essa humanidade, estávamos condenados à maldição de uma morte eterna. É isso que o apóstolo está falando, que todos pecaram e expulsos, destituídos, estão fora da glória de Deus. Todas as pessoas nascem perdidas e precisam reconhecer em Cristo a única salvação. Mas, irmãos, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente, nós fomos vivificados pela vida de Cristo. Amém? Aleluia! Não é pelo nosso esforço, não é pela nossa religiosidade, não é pelo cargo que nós temos na igreja, não é porque os outros nos aceitam. Em Efésios 2, 8 e 9, o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. É pela fé. Aleluia! Aleluia. Eu quero que você repita comigo. Somos redimidos da maldição da miséria, da maldição da enfermidade e da maldição da morte eterna. Amém. Queridos, para finalizar, eu quero dizer para você que essa é a perfeita obra de redenção. Interessante, né? A obra da redenção. Parece uma frase tão teológica que as pessoas acham que é uma coisa. A obra da redenção é a compra das nossas vidas de volta para Deus pelo sangue de Cristo. A obra da redenção é isso. E que atinge todas as áreas da nossa vida. Então, a obra da redenção não salvou só o nosso espírito, irmão. É para libertar também a nossa alma e atingir o nosso corpo e toda a nossa vida. Uma pessoa não pode ser salva para a eternidade e viver uma vida de miséria nesse mundo. Uma vida de desgosto. Uma vida de tribulação. É para tudo, irmãos, para tudo. E nós precisamos, irmãos, glorificar a Deus por todas essas bênçãos que nós recebemos, que nós obtemos e recebemos pela fé quando cremos na palavra de Deus. Eu quero terminar encerrando dizendo para você que você não vai além daquilo que você crê. Você sabia disso? Que as crenças que nós temos, ou elas são limitantes, ou elas são libertadoras. Eu estava conversando com a Eixla em casa. E aí,
ela estava falando algumas coisas, de alguns comportamentos de alguns coleguinhas que são cristãos. E até de alguns pais. E ela estava intrigada, porque tudo aquilo que a gente entende, que a gente prega para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, e a gente está vendo, vai vendo eles crendo e acontecendo na vida deles. Ela percebeu que não é a mesma realidade em todo lugar. E aí eu falei assim para ela, olha, Estela, é o seguinte, a pessoa pode ter uma espiritualidade muito boa, mas se a crença que ela tem não for norteada pelos princípios da palavra de Deus, isso vai limitar a pessoa. A pessoa não deixa de ser um bom crente, mas deixa de desfrutar do melhor de Deus. Então, quando vocês, jovens, adolescentes da nossa igreja, falei para ela, quando vocês têm um problema, vocês já aprenderam que é pela fé, que é o impossível. E esses jovens não. E quando você diz assim, vai lá, você dá uma comanda, eu tive essa experiência. Eu perguntei, como é que está essa situação? Aí a pessoa respondeu, então, mas tem muita gente na minha frente. Eu falei, vai pela fé. Eu falei de uma forma tão natural, porque eu estou acostumada a falar aqui com a igreja. E a pessoa regalou o olho e falou assim, como se estivesse perguntando, que loucura é essa? Ela não está entendendo que o meu problema é muito grande, que minhas portas estão fechadas. Mas para mim foi muito natural. Então eu falei para a Istela, vocês estão pensando que a instrução que vocês recebem aqui é a mesma que está sendo pregada aí? O pessoal chora, se derrama, o louvor é maravilhoso, as luzes estão em todo lugar, as telas de LED, telas disso, tela daquilo, irmão, isso não é crença. Baseado na palavra de Deus, é movimento. As crenças que nós temos são tão importantes que o apóstolo Paulo disse em Romanos, que você precisa formatar a sua mente, sair da forma desse mundo e formatar a sua mente, porque só assim você vai compreender a boa e a perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Nossos jovens fazem faculdade porque a gente é rico? Não. Primeiro que a gente é besta mesmo, né? A gente acha que pode. Jesus fala, a gente vai acreditando, né? Nós somos besta pela fé, graças a Deus, libertos. A gente mete a cara e vai fazendo. E a gente crê que Deus vai abençoando e Deus vai abençoando. Eles são bem empregados, têm um norte na vida, por quê? Todos os nossos jovens aqui, fora a Emily e a Esther, que ainda estão terminando o ensino médio, todos os outros estão na universidade. E o Levi já é formado. Essa é a caminhada, é a pegada, irmãos. E quando eu visualizo de fora outras situações, eu fico vendo, meu Deus, por que as pessoas não enxergam que é possível? Porque nós não temos mais dinheiro que todo mundo, nós não temos mais influência, a gente não trabalha mais que todo mundo. Mas por que as portas se abrem nesse lugar? Lógico que talento de cada um, na medida da fé de cada um, que é assim que o Espírito Santo trabalha. Por que se abre para nós? Por causa das crenças nossas que foram mudadas. Então, hoje, irmãos, eu quero finalizar essas 14 pregações e que você entenda, para a glória de Deus, que você entenda que nós fomos redimidos de tudo aquilo que poderia nos destruir, nos humilhar, que poderia tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa prosperidade, a nossa saúde. Nós fomos redimidos, não pelos nossos méritos, mas em Cristo. Essa é a crença verdadeira da palavra de Deus. E eu vou terminar com as palavras de Jesus em João 5:24. Em verdade vos digo,
quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em Cristo nós somos redimidos pela fé. Do que, pastora? Da miséria, da enfermidade, da morte eterna. E em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Aleluia! Amém, irmãos? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A palavra do nosso testemunho estão não apenas nas nossas bocas, mas nos resultados. O apóstolo Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu, com as minhas obras, eu mostro a minha fé. Fé, irmãos, tem que ter obras, não para a salvação, mas como resultado da graça de Deus sobre nós. Eu gostaria que você ficasse de pé. Hoje eu não vou ungir a igreja, porque eu vou deixar essa unção para o domingo, porque muitos dos nossos jovens estão na escola e na faculdade. Tem alguns irmãos também que só podem vir no domingo. Então, no domingo eu vou ungir a todos para selar essas 7 semanas, esses 14 dias de imersão na fé. Mas eu quero orar por você que está na igreja, por você que está na sua casa, que o Espírito Santo, que trouxe esse entendimento, mais uma vez ele nos liberte de toda crença que seja limitante. Irmãos, a caminhada de fé é de glória em glória, é de luz em luz. Não é para escurecer e estarmos em trevas, é para clarear mais e mais até chegar um dia perfeito. É isso que Deus quer. Deus tem te abençoado, Deus tem aberto as portas, Deus tem trazido a provisão. Ele quer mais sobre você. Ele quer mais sobre a sua vida. Porque a nossa vida abençoada é testemunho, irmãos. É testemunho, é testemunho. Aprenda isso. Mas eu quero ainda assim orar por você nessa noite. Eu quero que você levante as suas mãos. Você que está em casa também. Pai, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, que trouxe o entendimento. E é o entendimento da palavra que nos liberta para vivermos aquilo ao qual o Senhor tem preparado para nós. Senhor, nós não somos perfeitos. Senhor, muitas das vezes há fraqueza, há limitações em nossa caminhada, mas, Senhor, nós cremos em tudo que a Tua palavra nos diz. E nessa noite nós recebemos essa palavra declarada como profética, porque é profética, porque está no livro profético. Ela é lançada sobre nós e a Tua palavra declara que em Cristo nós fomos redimidos da maldição da miséria, nós fomos redimidos da maldição da enfermidade, fomos redimidos da maldição de uma eternidade sem Deus, uma morte eterna. E, ó Pai, obrigada, porque somos abençoados em Cristo Jesus com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E nós tomamos posse da bênção, tomamos posse de toda a herança que é nossa por direito de testamento, porque, Senhor, já foi deixado como herança para cada um de nós. Pai, agora que esse meu irmão e essa minha irmã, em seu espírito recebeu esse entendimento. E o entendimento precisa chegar no espírito para que a libertação aconteça. Em nome de Jesus, eu quero, em nome de Jesus, repreender nessa hora toda amarração, todo cativeiro, todo acorrentamento satânico
satânico, tudo aquilo que Satanás mantinha em cativeiro, não deixando prosperar, não deixando prosseguir, não deixando avançar em todas as áreas desse meu irmão, dessa minha irmã, em o nome do Senhor Jesus. Agora que o entendimento chegou e o entendimento liberta, é a palavra que liberta, é o conhecimento da palavra que liberta, em nome de Jesus eu denuncio as obras das trevas que trazem traumas, sentimentos de destruição, amarração na área financeira, amarração na área profissional, na área familiar, na área sentimental, na área ministerial, e em nome de Jesus na área da saúde, e em nome de Jesus eu determino Satanás e seus demônios. Agora vocês vão sair daí e vocês vão pegar toda essa bagagem de destruição e em nome de Jesus vão batendo em retirada agora. Que o sangue de Jesus, ele feche toda a brecha, que o sangue de Jesus, ele sirva como remissão sobre os nossos pecados, ele nos cubra como uma proteção e em nome de Jesus, todas as bênçãos celestiais, todas as provisões dos céus, todas as prosperidades para a alma, para o corpo e para o espírito, sejam liberadas nessa noite, sobre o povo de Deus neste lugar, sobre o povo de Deus que está em casa, sobre aquele que está necessitado de uma obra do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero encerrar essas 7 semanas de campanha, declarando que os céus se abram, que profeticamente os céus se abram, que do trono da graça de Deus, em nome de Jesus, seja derramado chuvas de bênçãos, chuvas em abundâncias. Renova teu espírito, renova a tua espiritualidade. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te visite nesta noite, em nome de Jesus. Que brasas vivas do altar sejam tocadas nos teus lábios, sejam tocadas na tua mente, em nome do Senhor Jesus. Toda crença limitante, ela é denunciada agora, você vai perceber onde está, e em nome de Jesus é arrancada da sua vida toda palavra contrária, tudo aquilo que você tem dito por anos e anos na sua vida. Eu não vou conseguir, é assim mesmo, eu herdei isso da minha família, eu não consigo me desvincular das minhas memórias, do mal que me fizeram, dos sentimentos que lançaram sobre mim. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, caia por terra, seja desfeito nessa noite, e toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, orações de feitiçarias, palavras de feitiçaria, sentimentos de feitiço lançado para destruir, para impedir a saúde, impedir a prosperidade, impedir o avanço, em nome de Jesus, todas as obras das trevas, que foi feita em cachoeira, que foi feita em encruzilhada, quando o nome foi colocado debaixo do pé de uma estátua, em nome do Senhor Jesus, quando o nome foi colocado em um prato com água, em nome do Senhor Jesus, é queimado todas as obras das trevas. Todos aqueles que assistem os cultos, mas não assistem para abençoar, mas com uma única finalidade de levantar palavras de destruição, em nome de Jesus, eu fecho essa boca, em nome do Senhor Jesus, e eu declaro bênção sobre este povo, eu declaro a glória de Deus neste lugar, eu declaro libertação neste lugar, eu declaro que os céus estão abertos neste lugar, e em nome do Senhor Jesus, receba no teu espírito, receba na tua alma, receba no teu corpo a finalização, a unção dessas 7 semanas, 14 pregações. Mergulhe na fé, mergulhe na fé. Assim como o Senhor falou ao profeta Ezequiel: homem, mergulhe. Onde estão essas águas? Elas estão até os artelhos. Mergulhe. Onde estão essas águas? Elas estão até a cintura. E ele foi mergulhando. E já era um mar que ele não poderia mais colocar os pés. E ele já estava flutuando nas águas do Espírito. Em nome de Jesus, mergulhe. É uma imersão, é um nado.
derramado em profundidade. Sopra Espírito nesse lugar, sopra dos 4 cantos deste lugar, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Mergulhe nas águas do Espírito. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, reparte a unção nessa noite, reparte a graça nessa noite. Oh, receba, receba, receba a água do Espírito na tua alma, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, glorifica com as línguas estranhas, abre teus lábios. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, abre os olhos espirituais, que o teu povo veja o que o Senhor está fazendo nesse lugar, Senhor. Oh, que o teu povo veja o que o Senhor está fazendo no mundo espiritual. Aleluia. Robashuri anderemas. Onde cantarabashuri anderemas. Ori cantarabashuri anderemas. Aleluia. 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 Onde bancho dere cantarabashuri anderemas. Oh, em nome do Senhor Jesus, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Gil, pode vir aqui, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, oh, Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto adoramos o Senhor, Ele está ministrando em nossos corações, porque aleluia. Há um tempo novo do Senhor, onde o Espírito Santo nos renova. Todos os dias, nessas 7 campanhas, é o Senhor quem tem cuidado, é o Senhor que tem guiado, direcionado. E essa palavra não cairá por terra, porque é o Senhor quem fala. O Senhor usa, o Senhor fala, Ele dá direção, Ele dá comando para ser obedecida. O Senhor, Ele confirma os passos de um homem bom através da sua palavra, que não volta vazia, mas cumpre para o seu propósito, porque o Senhor quem fala não é homem, é a palavra de Deus sendo pregada neste lugar. E aquilo que Ele tem para cumprir, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, porque o Espírito Santo já liberou neste lugar a sua palavra. Então creia, não duvide daquilo que o Senhor falou no seu coração, igreja, daquilo que o Senhor tem tratado neste lugar. Porque Ele é Deus, Ele comanda, Ele governa, Ele fala, e aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, a esta igreja, porque Ele cuida dos seus, daqueles que têm compromisso, daqueles que são chamados em oração e em vitória, para andar dia a dia em sua palavra. Ele abre as portas, Ele cura, Ele cuida, Ele restaura, Ele liberta, e Ele usa quem está aqui ministrando, o vaso que Ele separou. Aquilo que o Senhor faz é perfeito. Tenha certeza de que é o Senhor quem fala através da palavra. O Espírito Santo ministra os corações, e muitas coisas irão acontecer, porque Ele fala. A Ele a glória,
A Ele a honra, o louvor e a adoração. É a Ele, igreja. A Ele, porque Ele usa cada um a quem Ele quer, como Ele quer. Ele é Deus. Aleluias. Então dê lugar para o Espírito Santo agir, porque Ele quer usar você também. Remachonebacei. Ele usa como quer. Ele te deu instrumentos espirituais para ser servidos, para ser usados. Você é templo, você é vaso. Então hoje é o dia que o Senhor confirma na sua vida, nesta igreja, a palavra de Deus, aquilo que Ele tem chamado para ser cumprido. Mas ouça e não brinque com Deus, não duvide da palavra, mas tenha firmemente em seus lábios, em seu coração, na sua mente, no seu espírito, porque é onde o Senhor vai usar, é onde o Senhor ministra, é onde o Senhor governa, é onde o Senhor fala, e Ele usa aqueles que são seus, para a vida eterna, para a vida em abundância, para as bênçãos, aleluias, para a vitória que há em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus.